graça e paz, meus queridos. É bom nós estarmos aqui. As criancinhas de 4, de 0 até 8 anos estão liberadas para participar do cultinho só com as professoras. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite para celebrar o Senhor, para nós é um grande privilégio. Não existe nada mais importante na vida do cristão do que essa oportunidade que Deus lhe dá de se reunir para juntos celebrar o Senhor nosso Deus. Aproveite este momento de sua vida para você se desenvolver da sua responsabilidade diante de Deus e, consequentemente, ser abençoado. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, os adolescentes, especialmente, fiquem quietos e liguem, por favor, os celulares e peça a Deus e graciosamente Ele possa ministrar ao seu coração dessa noite. Nos aprender desde cedo em nossas vidas a nos portarmos reverentemente na casa do Senhor. Queria convidar os queridos a abrir as suas Bíblias no Salmo 96, versículo 1 até o versículo de número 4. Depois do Salmo 103, versículos 6 e 7. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Salmo 103, versículos 6 e 7. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós dissemos aos irmãos pela manhã que nós iríamos falar nesta noite dos feitos do Senhor, que o Senhor tem realizado e tem beneficiado o seu povo em toda a sua história, especialmente a igreja dele. Vamos fazer oração. Agradecemos a Deus por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, nos reunirmos em tua casa, em nome de Jesus, para celebrar o Senhor nosso Deus. Queremos te agradecer por esta bênção em nossas vidas e rogamos que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos alegrar o coração nesta noite através da exposição de tua palavra. Pedimos uma bênção para todos quando se encontram aqui dentro do santuário. O Senhor, de maneira graciosa, poderosa, através do Espírito Santo, seja trabalhando a vida de cada um de nós, de tal maneira nós possamos ver a vida que agrada ao Senhor nosso Deus em todas as áreas. Abençoe-nos nesta noite, estenda esta bênção para todos os nossos familiares. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Salmo 96, no seu início, o Espírito de Deus nos impulsiona, nos orienta e até dá um comando para que nós cantemos ao Senhor um canto novo e que todos participem deste louvor, desta adoração. Todos os moradores da terra são instados pelo Espírito do Senhor a celebrar ao nosso grande e glorioso Deus. No verso 2 do texto diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. No 3 diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, os seus feitos. E aqui está dada a razão, porque grande é o Senhor e digno de louvor,
mais tremendo e impetuoso de Deus. No Salmo 103, no verso 20, a palavra fala dos feitos do Senhor em favor de Israel, do seu povo. Eu queria nessa noite, meus queridos, identificar para os irmãos, através da palavra de Deus, os grandes feitos do Senhor em favor do seu povo. E vamos começar do começo, como se diz. Eu queria convidar os irmãos a refletir sobre a encarnação do Verbo. Aqui está diante de nós nessa noite um dos maiores feitos do Senhor. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, ou seja, ele assumiu a natureza humana. O Verbo era Deus, o Verbo é Deus, o Verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O texto diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Esse feito é um feito memorável. Está registrado nos anais das Sagradas Escrituras, nos anais da história do homem. Aquele grande e glorioso dia em que Deus se fez carne, assumiu a natureza humana para tabernacular conosco. Talvez você pense que os feitos do Senhor são apenas as poderosas realizações de milagres e maravilhas, que também tem que ser considerado por feito do Senhor. Mas eu queria, irmãos, começar identificando esse grande feito, porque a Bíblia diz lá em Filipenses que Jesus subsistiu em forma de Deus, e Jesus Cristo é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em Filipenses, o texto diz que ele subsistiu em forma de Deus, não julgou por usurpação ser exaltado daquela maneira que era exaltado, porque agora nós estamos diante do mistério da encarnação, da quenose, quer dizer, Deus se fez carne. A Bíblia diz que ele assumiu a natureza humana limitada, ele humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Meus queridos, aqui está o primeiro grande feito do Senhor em favor do seu povo, porque se o Senhor não tivesse feito isso, jamais nós poderíamos experimentar e receber a salvação do Senhor, porque para a obra redentora ser realizada, havia necessidade de um homem perfeito ser oferecido em sacrifício ao Senhor, ao nosso Deus. Só Jesus poderia fazer esta graça. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz, meus amados, que ele se fez carne, assumiu a natureza humana. Então nós podemos constatar pela palavra do Senhor que isso foi através da instrumentalidade do Espírito Santo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá em Belém da Judéia, ou melhor, lá em Nazaré, e ali ele avisa a Maria que ela ia dar à luz o filho. E ela ficou preocupada porque ela disse que não tinha relacionamento com homem algum, apesar de ser comprometida em casamento, era o costume da época, era o nosso noivado da atualidade. Então havia um contrato de casamento, eles eram considerados já praticamente casados, mas só se consumava o casamento quando passasse aquele período probatório, digamos assim. E ela ficou preocupada porque o anjo estava dizendo que ela daria à luz um filho, e ela ficou assustada porque disse que não tinha relacionamento com homem algum. Aí o anjo do Senhor explicou aquele mistério extraordinário que iria acontecer, aquela ação poderosa. Diz que o Espírito de Deus te envolverá com a sua sombra, e o ente que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E agora, esse Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a natureza humana limitada para estar conosco, para viver aqui neste mundo durante 33 anos e aqui fazer maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, este é o primeiro grande feito do Senhor. Amém, irmão? Que tem implicação eterna na vida da igreja, na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e acreditam na declaração peremptória da palavra
se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? O segundo grande feito do Senhor, meus queridos, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio revelar de uma maneira mais profunda ao Pai Celestial. Amém? Vou repetir. Ele veio como profeta de Deus revelar de uma maneira muito mais profunda a deidade. Ele veio, meus queridos, mostrar como Deus é. Em certa ocasião, um dos seus apóstolos perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Ele disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Amém, irmãos? Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Lá em Hebreus diz que ele é a expressão do ser de Deus, com aquela exatidão, com aquela glória que pertence ao Senhor. Então, Jesus veio, meus queridos, nos revelar como era o Pai. Se quem olhasse para Jesus por discernimento espiritual poderia enxergar nele o Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Olha, irmãos, aquela geração que teve o privilégio de contemplar um dos dias do Senhor aqui neste mundo foi uma geração extremamente abençoada por Deus. Porque a palavra do Senhor diz que os profetas, os reis antigos, desejariam pelo menos contemplar um dos dias do Filho de Deus, mas não foi isso possível. Mas aquela geração presenciou, louvado seja Deus por isso. Mas eu gostaria de trazer uma palavra de consolo para o seu coração. Nós não vivemos naquela época em que Jesus andou aqui neste mundo, em que Deus tabernaculou conosco. O seu nome era Emanuel, que significa Deus conosco. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que bem-aventurados que não viram e creram. Quer dizer, nós não vimos fisicamente ao Senhor Jesus Cristo, nós não vimos fisicamente ao Deus que se manifestou através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, mas nós cremos na declaração da sua palavra e nós somos mais bem-aventurados que aquela geração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Isto é um grande feito do Senhor, Ele trazer, Ele nos mostrar, Ele abrir, descortinar os céus e apresentar o Pai, a Trindade, a Deidade para todos aqueles que quiserem ouvir e receber esta palavra no seu coração. Eu e o Pai, disse ele, somos um. E ele disse que quando ele fosse, ele iria enviar o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, para habitar permanentemente com a igreja enquanto ela existe aqui na face da terra. Amém, irmãos? Então, outro grande feito do Senhor foi trazer esta grande e poderosa revelação, as suas instruções, os seus ensinamentos, a consolidação de toda a legislação moral para, digamos assim, para servir de norte para a vida daqueles que professam a fé nele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas deixe eu falar sobre o terceiro grande feito do Senhor para a sua edificação nesta noite. Meus irmãos, lá em Lucas capítulo 4 nós encontramos o Senhor chegando na sinagoga de Cafarnaum, e ali ele começa a participar